Funções trigonométricas. O que é que nós temos nas funções trigonométricas? A seguinte ideia, que cada número real de x no ciclo trigonométrico vai estar associado ao número real seno de x, certo? O domínio aos reais, que vai ser expresso assim: y é igual a seno de x, ou então f de x é igual a seno de x. Tanto faz eu escolher y ou f de x, só que do outro lado vai ter sempre seno de x, ok? Daí eu vou ter a construção do seu coordenado. Quando é no plano cartesiano, né, o ponto aqui, né, o ponto P, x e y, quando for a função seno, vai ser x e seno de x, ok? Aí vamos observar o seguinte, vamos variar o ângulo de 0 a 2π. Então, vou botar aqui, ó, observa aqui, ele vai, a bolinha está bem aqui e ela vai subir. Ó. Quando ela sobe, ó, o valor do seno ele aumenta, ele vai de 0 até 1. Então, ele vai crescendo de 0 a 1. Então, quando vou crescendo x, cresce o seno de x, vai de 0 a 1. Quando a bolinha ela parou aqui, não foi que ela primeiro veio até o 90, agora ela vai descer até aqui, ó, certo? Quando ela faz isso, ó, estava em 1, aí ele volta para o 0. Então, quando o ângulo ele vai crescendo, ele vai diminuindo o seu valor do seno. Ó. Por isso é que ele decresce. Primeiro ele cresce de 0, ele vai para 1, depois ele vai de 1 para 0. Aí a bolinha ela parou bem aqui, não foi? A bolinha ela está aqui, né? Ó. Quando ela vai estar aqui, ela vai descer. Ó. Quando ela vai descer aqui não é 0, ela vai de 0 até quanto? A menos 1. Vai parar bem aqui. Quando ela faz isso, ela está o quê? Ó? Vai decrescendo. Só que depois a bolinha vai estar bem aqui e ela vai subir para fazer os 360 graus. Quando ela faz isso, vai aumentando o valor dela. Quando ela aumenta, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma variação de menos 1 até chegar no 0, certo? Ela vai ter um crescimento, ok? Tendo em vista esses crescimentos, eu vou ter o seguinte, ó, os ângulos, seno de 0, seno de 90, 180, 270 e 2π, que é 360, vai ser 0, 1, 0, menos 1 e 0, certo? Então aqui, ó, que é o 90, 180, 270, 360, esses ângulos equivalem ao seno. Seno de 90 é 1, seno de 180 é 0. Acabamos de ver anteriormente. Agora é só colocar no gráfico, botar os pontos. Ó. Quando ele for 0, ele é 0. Quando ele for 90, ele é 1. Ó. Quando ele for 180, ele é 0. Quando ele for 270, ele é menos 1. E quando ele for 360, que é 2π, ele é 0. Daí eu posso fazer a função seno. Esse gráfico que foi formado é chamado de função senoide. É a função básica. Toda função seno tem como parâmetro esse gráfico em específico. Ok, pessoal? Vamos agora para analisar que foi de quanto? De 0 a quanto? A 2π. Então, o domínio é de quem? De 0 a 2π. No começo, a gente não foi variando, de 0 a 2π. Professor, pode ser o domínio maior? Pode, eu posso continuar até 360, só que vai ter o mesmo parâmetro. Ele vai subindo e descendo, ok? Observe que aqui, ó, esse aqui equivale ao primeiro quadrante, aqui ao segundo quadrante, aqui ao terceiro quadrante, e aqui é o quarto quadrante. No primeiro quadrante ele cresce, no segundo quadrante ele decresce, no terceiro quadrante ele decresce, no quarto quadrante ele cresce, ok? A imagem dele é 1 e menos 1, são os valores que foram encontrados. Ó. Qual o maior valor que encontrou aqui? É 1.
Qual o menor valor? Menos 1. Ok? Vamos agora para as observações. Ela é chamada de senoide. A função senoide, a amplitude é 2π, né? O intervalo dele é 2π. Então, sempre vai aumentando de 2 em 2π, ó, para frente ou para trás, ó, certo? Então, aqui é de 0 a 360, de 360 a 720. Aí aqui é voltando, de 0 a menos 360, de menos 360 a menos 720, e assim vai, ok? O período é 2π. O período é 2π, porque ele se repete a cada 2π. O período é justamente de quanto em quanto tempo ele vai se repetir, certo? E a imagem de menos 1 a 1, ok? O gráfico da função seno, que é chamado de senoide, né? Temos o seguinte, ó. Aqui ela é completa, ó, tanto no aspecto positivo e do aspecto negativo. Aqui não é menos 360, que é mais 360, ele vai se repetindo, ó. Vai se repetindo, ok? Ele só vai se repetindo. Vamos para frente agora. Agora vamos para a função cosseno. Na cosseno vai ter a mesma ideia. Vai ter uma associação, certo? De cada valor de x corresponde ao número real do cosseno de x, né? E ele vai ter no plano cartesiano a mesma ideia, x e cosseno de x. É a mesma coisa do cosseno. E o seno eles são a mesma coisa, só vai mudar os seus valores. Quais as observações? Aqui, ó, a bolinha começa ali, né? Ó, a bolinha vai começar aqui. Aí ele vai subir. Só que ele está aqui, é 1. Aí ele vai fazer o quê? Ó? Ele vai para o 0. Aí a bolinha vai parar aqui, ó. Então ele vai acontecer o que ele vai decrescer do 1 para o 0. Aí a bolinha parou aqui, aí ele vai descer. Quando ele vai descer, a bolinha não vem para cá, ele está aqui, aí vai até aqui, ó. Ele vai parar onde? Aqui. Se ele vai parar aqui, esse valor ele foi o que? Ó? Decrescendo. Então, no primeiro quadrante ele decresceu, no segundo quadrante ele decresceu ainda também, de novo, né? Estava no 0, foi para o menos 1. Só que agora a bolinha está bem aqui, ó. Aí ela vai para cá. Quando ele vai fazer esse sentido, o cosseno, que é esse eixo aqui, ele vai para o 0. Então, de menos 1 para 0, ele aumenta. Então, ele vai acontecer o que com ele? Ele vai crescer de menos 1 a 0. Do mesmo jeito que quando a bolinha estiver aqui, né, ele vai subir, ele vai desse ponto para cá até aqui, ó, que vai ser para onde? Ele vai para onde? No 1. Então ele vai do 0 para o 1. Se ele vai do 0 para o 1, ele vai também crescer, ok? Tendo em vista isso, nós podemos fazer a mesma ideia lá da função seno. É só fazer o gráfico. 0, 90, 180, 270, 360. Aí os valores que a gente encontrou foi 1, 0, menos 1, 0 e 1. Podemos fazer o mesmo gráfico com os ângulos, botando os pontos. Quando for 0 é 1, quando for 90 é 0, quando for 180 é menos 1, ó. Quando for 270 é 0 e 260 é 1. Vai ter o gráfico, ó. Quando a gente faz esse gráfico é referente ao quê? A função do cosseno, que a gente tem um nome para ele, tá? Lembrando que o intervalo aqui foi de quanto? De 2π. Como o intervalo foi de 2π, nós temos também a imagem, que é de menos 1 a 1, que é o maior valor que ele assumiu e o menor valor que ele assumiu, nesse gráfico em específico, ok? Aí eu voltei às observações. Ele é chamado de cossenoide, a amplitude é 2π, mesma ideia lá do cosseno, ele vai aumentando ou diminuindo de 300 em 360 graus, né? O período é 2π, o intervalo é de menos 1 a 1, se for a função cossenoide, tá? Se for o gráfico completo, vai ter a mesma ideia, ó, com dois períodos, ó, no aspecto positivo e no aspecto negativo. Lembrando que aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Aqui ele vai continuando, ó, subindo e descendo, de acordo com os ângulos, ó, do mesmo jeito do outro lado. Ó.
ele vai subindo e descendo. É sempre esse gráfico do cosseno ou do seno. A diferença é onde ele começa e onde ele termina, ok, pessoal? Função tangente. A função tangente vai ter a mesma ideia, só que o gráfico é um pouco mais diferente. Por quê? Porque no ângulo de 90, ó, ele não existe. Eu vou tirar quando ele for 90 e seu capi, né? Toda vez que ele coincidir com 90 graus ou com 270, que equivale a mesma coisa. Ele não vai existir nesses ângulos. Vou ter que a mesma ideia ó, do ponto, certo? Eu vou ter um valor para x e um valor para a tangente x, que é o ix e o y. Aqui, ó, o gráfico, observa o seguinte, ó, a bolinha vai começar a crescer, ele aumenta, ó, vai até ó, subindo, ó, subindo, ó, subindo. Observe que a bolinha, quando está aqui em cima, ele é direto, ó, direto, ele não vai se encontrar. Então, no ângulo de 90 e 270, ele não existe. Então, aqui ele vai crescer no primeiro quadrante, ele vai de 0 a mais infinito. No segundo quadrante, ele vai decrescer, ó, ele vai aqui, ó, ele vai subir, ó, porque ele começa assim, ó. Aí vai com linhas assim, ó. Aí vai descendo, ó, o tamanho dele, tá vendo? Ó? Quando ele faz esse trajeto, até coincidir aqui, ele vai do menos infinito até chegar no zero. Quando ele faz isso, ele vai crescer também, né? Porque ele começa do menos infinito até o zero. E vou ter também o outro, no mesma ideia. A bolinha está aqui, ó, ele vai começar a subir, ó, tá vendo? Ó? Aí cada vez, só que ele não pode ser no 90, que se ele for no 90, ele não vai encostar. São duas retas paralelas, certo? Então ele vai dar onde? Do zero ao mais infinito. Se ele vai do zero ao mais infinito, e para finalizar, a última, no quarto quadrante, ele vai do menos infinito até o zero, certo? A gente pegar e concluir. Então, ó, como é que funciona o gráfico? O gráfico vai ter a mesma ideia, 0, 90, 180, 270 e 2π. 0, não existe no 90, 0, não existe no 270 e 0. Aí o gráfico, ó, ponto, o outro ponto, o outro ponto. Observe que eu coloquei essa linha aqui, ó, essa linha em azul, no ângulo de 90, ó, no ângulo de 90 e no ângulo de 270. Porque ela não existe, essas linhas é chamada de assíntotas, certo? Então, não foi crescendo, não foi no primeiro quadrante, então vai ser assim, ó. Ele cresce, aí no segundo quadrante ele está no negativo, do menos infinito vai para o zero. No terceiro quadrante ele vai do zero para o mais infinito e no quarto quadrante do menos infinito até o zero. Esse é o gráfico da tangente, ok? Professor, e o intervalo é 2π, a imagem é de menos infinito a mais infinito. O que é que significa esse menos infinito a mais infinito? É porque ele pode ser qualquer valor, ele pode ser um valor imenso, muito grande, tanto positivo quanto negativo. Ele só não pode existir quando for no ângulo de 90 graus e no ângulo de 270 graus, certo? Daí voltei às observações. Ele é chamado de função tangentoide, certo? A amplitude é π, porque ele se repete a cada π graus, né? A cada 180 graus. Então, para mais ou para menos, como a gente viu, né? O período é π e o intervalo da imagem é de menos infinito a mais infinito. O gráfico da função, se for maior, vai ser como? Vai ser assim, ó. Observe que nos ângulos de 90 e 270 eu coloquei um tracinho, ó. Do mesmo jeito, 90, 270, só que negativo. Aí eu vou ter o mesmo procedimento de gráfico, certo? Aqui eu poderia até continuar assim, ó, certo? Aí ele vai bem aqui e assim vai. Ó. Vai surgir outro aqui assim, ó. Tanto para um lado como para o outro, certo? Ele vai ser bem aqui assim, ó. E assim sucessivamente, ok, pessoal? Domínio, período
e conjunto de imagem das funções seno, cosseno e tangente. O que é que eu tenho de resumo? Assim, para a gente finalizar, eu tenho quem? Ó? A função do seno é assim, ó. Seno de x vai ser o domínio os reais, tanto seno como cosseno. O domínio é os reais. O período é 2π, o mínimo é -1 e -1, e o máximo é 1 e 1. A imagem de -1 a 1 e -1 a 1, tanto para o seno como para o cosseno. Agora a tangente, o domínio, ela não vai existir quando o ângulo for múltiplo de π. Está vendo esse K, né, o número de voltas? Toda vez que ele for igual a 90 graus, certo? Toda vez que ele for igual a 90 graus, ele não vai existir, por isso tem que ser diferente. Ele vai se repetir a cada 90 graus, ele não tem valor máximo nem valor mínimo, porque ele pode ser tanto mais infinito como menos infinito. E a imagem é os reais. Ok, pessoal? Pois é isso. Até a próxima. Não esqueça do like. Um forte abraço. Tchau, tchau.